Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Sesc Paraty. Esse é o nosso penúltimo café literário dessa programação. Vão ser 11 no total. O Sesc tem uma atuação aqui em Paraty, que é regular. A gente faz programação aqui o ano todo. Uma programação que só se aprofunda mesmo nesse momento de flip. Então, eu vou chamar aqui para o palco a Jarid Arraes, a Melanie Peter e a Maria Fernanda para fazer a mediação. Tá joia? Obrigado, aproveitem. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Fernanda, sou repórter de literatura do Estadão. Estou aqui para conversar hoje com a Jarid Arraes e com a Melanie Peter. Vou apresentá-las para vocês. Eu estou com o celular aqui porque eu não consegui imprimir a minha colinha. Vocês me desculpem. A Jarid nasceu em Juazeiro do Norte em 91. É autora de inúmeros cordéis e dos livros Heroínas Negras Brasileiras e As Lendas de Dandara, que só pelo título já dá para entender um pouquinho do que a interessa, né, na obra dela. Ela está para lançar um livro de poesia, o primeiro livro de poesia que não é cordel, e que vai se chamar, eu perdi, Um Buraco com o Meu Nome, né? E ela é idealizadora também de um clube de escrita para mulheres, que me deixou muito curiosa, e eu vou voltar a isso depois. A Melanie é de 86, ela nasceu em Jaraguá do Sul. Ela é escritora, jornalista, dramaturga e performer. Ela estreou na literatura em 2010 com um livro chamado Persona, que transita entre prosa e poesia. É um dos temas nossos aqui dessa mesa. Ela trabalha num projeto chamado Narrativa Desterritorializada, uma proposta de devir romance na fronteira do gênero literário, que ela vai explicar um pouquinho também o que é isso. E, muito interessante também, ela acabou de voltar de uma residência na mítica Casa do Sol, a casa da Hilda Ilst, e também estou curiosa para saber como foi a experiência, né? Vou começar com a Jarid. Sua obra acho que é bastante ligada à descoberta da literatura e da cultura popular, né? Acho que é apresentada para você pelo seu pai e seu avô. Queria saber se você podia falar um pouquinho desse momento de descoberta e como que você acha que ele te definiu como artista e como pessoa. Boa tarde. Prazer estar com vocês. Obrigada por terem vindo. Eu cresci, né? Nossa, meu está super alto. Eu cresci lendo cordel, né? E em contato com a cultura popular nordestina, porque meu avô e meu pai eles foram diretores e minha avó foram diretores do Centro de Cultura Popular Mestre Nosa, lá em Juazeiro do Norte, no Cariri. Então, para mim sempre foi muito fluido e muito íntimo esse contato com essas expressões, né? Então, eu lembro que quando meu avô, meu pai, eles publicavam um cordel, eu sempre era a primeira a ler e sempre fui realmente muito íntima. Mas eu só comecei a publicar cordel já adulta, né, jovem adulta, com uns 22 anos, porque eu achava que eu não saberia escrever cordel, né? Eu achava muito que literatura era uma questão de dom. E depois eu aprendi e percebi que literatura é uma prática, né? Não é um dom, é um exercício. E que eu estava muito bem servida de saber escrever cordel, porque eu era muito íntima com cordel. Mas eu queria fazer um cordel diferente do cordel do meu avô, porque o cordel foi rolando. O cordel ele acho que muitas pessoas já ouviram falar, né, da literatura de cordel. Ele é muito apegado da tradição, mas uma tradição que não é só da forma da literatura, né, que é a coisa da métrica, do ritmo, da rima e da própria melodia, porque não é uma poesia qualquer. Eu falo qualquer não desfazendo, mas assim, do comum, da rima, mas o cordel ele tem uma identidade própria. Quando você lê, você sabe identificar que aquilo é um cordel, e não um soneto, e não um outro verso. Mas também a tradição dos temas, né? Então, é muito aquela coisa do Lampião, do Padre Cícero, do sertão enquanto tradição patriarcal,
né? Os homens são sempre os personagens principais e as mulheres sempre estão numa posição submissa e até mesmo como traidoras, enganadoras. E tem muita coisa do deboche. E eu queria trazer o deboche. Eu queria trazer ainda uma coisa meio sarcástica ou enfim. Mas eu queria trazer de uma forma que eu nunca tinha visto. E aí eu falei para o meu pai que eu ia continuar a tradição do cordel na minha família, queria continuar a tradição da forma, da literatura, mas que eu ia trazer personagens e temas que eu nunca tinha visto antes. E aí eu ia escrever histórias de mulheres negras que marcaram a história do Brasil e que a gente não conhecia, né, na maioria das vezes, porque não aprendemos na escola, não vimos na mídia. E também histórias de ficção, personagens que rompiam essa tradição patriarcal, racista, homofóbica, com personagens travestis, mulheres heroínas, né? Trazendo esses épicos, que o cordel é bastante épico, mas, né, revolucionando tudo, né? E sempre foi uma coisa que deu muito certo, porque acho que eu sou de uma outra geração, né? Eu sempre ouvi que eu não tinha cara de quem escrevia cordel. E eu entendo isso um pouco porque você vê uma pessoa que escreve cordel numa geração mais 40 anos de idade e eles estão sempre com um chapéu de couro, as mulheres com vestido de chita e eu estou com blusa de caveira, né? Então é uma coisa discrepante. Mas essa minha relação com o cordel é bem essa de quebrar estereótipo e não fazer o que é esperado, né? E fico feliz porque meu avô, que tem 82 anos, ele acha que isso é legal e sente orgulho de que a tradição está continuando, porque acho que é importante manter viva a parte da tradição que é a literatura, mas provocar uma aproximação das pessoas por outros temas, né? E também acho que é importante trazer o cordel para o campo da literatura de igual para igual, com outros tipos de literatura, não só como folclore, não só como cultura popular, porque isso acaba marginalizando o cordel. Então, eu quero colocar o cordel de igual para igual com a poesia como um todo. Legal. A gente volta nisso daqui a pouco. Você falou que seu avô recebeu bem essa sua tentativa de mudar um pouco as coisas, mas você chegou a ser criticada por mexer numa forma tão tradicional, num conteúdo tão tradicional, ou sempre foi muito bem aceita? Olha, eu sou bastante excluída da comunidade do cordel. Por exemplo, vai ter a Bienal agora em São Paulo, já teve várias vezes, eu nunca fui convidada para os estandes de cordéis, né? E é engraçado porque as pessoas chegam lá e falam: eu conheço a Jaride, tem cordel da Jaride aqui, nunca tem. E eles ficam falando: a gente conhece a Jaride toda vez, sabe? E nunca estou lá. E eu gostaria de estar lá, porque eu acho importante que o cordel seja valorizado. E meu livro de cordel, ano passado, estava em várias listas de melhores livros do ano. E isso é inédito para um livro de cordel. Isso nunca aconteceu antes, né? Um livro de cordel está entre romances, entre livros de poesia, porque é isso, é o cordel saindo do campo do folclore. E, infelizmente, isso não sei por que não é enxergado com bons olhos. Talvez porque eu sou uma pessoa muito crítica à comunidade do cordel, né? Eu questiono coisas como: por que as mulheres do cordel não são chamadas, convidadas para os eventos? Por que há tanto racismo? Por que há tanta homofobia? Por que são sempre as mesmas pessoas? E também, recentemente, eu fiz uma lista de cordelistas que você pode conhecer para conhecer literatura de cordel para o Nexo, né? E eu indiquei jovens cordelistas, indiquei obras de cordel que estão na internet, que usam o Instagram. Porque é isso, eu acho legal que você se aproxime do cordel não só pela tradição, mas por novas linguagens. E aí tinha vários comentários assim: mas se você quer conhecer o cordel, você tem que começar pelo cordel lá dos anos 30. Não acho que é isso, né? Mas eu entendo de onde vem. Só que já tem disso há muito tempo, né? Se você se serve pela tradição somente por ela, tudo bem, mas esse não é o meu trabalho, né? Eu acho que tem espaço para isso, sim, porque eu recebo o retorno dos leitores, que muitas pessoas não tinham lido cordel nunca na vida e conheceram pelo meu trabalho. Então, acho importante ter diversas perspectivas, né?
E com você, Melanie, como que se deu esse primeiro encontro com a literatura? Como que você se descobriu leitora e escritora, talvez, já lá atrás? Então, eu sempre fico pensando sobre isso porque é uma pergunta recorrente, né? E eu nunca consigo precisar quando foi que começou, mas eu acho que começou com o interdito, porque o meu pai, ele veio da Alemanha e ele trouxe a biblioteca dele inteira no navio. E ele falou para mim que eu não deveria entrar lá na biblioteca, que aquilo ali não era coisa para criança. Eu acho que aquilo me deixou assim tão transtornada que eu comecei a amar as bibliotecas, todas assim, sempre. E desde criança eu sempre fugia para ir para a biblioteca porque era um ambiente seguro, tranquilo, calmo e tinha os livros. Então, acho que foi muito cedo assim que eu comecei a gostar das bibliotecas, daquele silêncio ruidoso das bibliotecas assim. E depois disso eu não escrevia, né? Eu comecei a escrever mais assim quando eu fui estudar jornalismo. Aí eu me identificava tão pouco com aquele modelo do lead e das coisas que eu não conseguia fazer. Acho que sempre eu não conseguia, assim, eu não conseguia, mas eu pensava, nossa, tem que ser mais importante do que isso. Eu sinto uma coisa ressoando. Deve ser outra coisa, então, que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a escrever, assim, os textos do primeiro livro, esparsos e sem uma preocupação com a forma, né? Com as formas tradicionais, assim, por justamente eu acho que não entender assim muito bem, tá? Mas o que realmente é um conto? O que realmente é um romance? O que realmente é, tipo, nunca ficou claro para mim. Então eu fui tentando experimentar coisas assim. Ah, e se for além, né, disso? E se não for isso, se for outra coisa? Mas eu me pergunto sempre, aonde que começou? Porque eu não sei. Talvez tenha sido em outro momento, mas esse é um possível. E o que tinha de tão especial na biblioteca do seu pai? Eu descobri, depois que ele morreu, literatura erótica pesada. Sim, era tipo 90% da biblioteca. E agora eu tô lendo alguns. Assim, agora não, né? Mas eu separei alguns livros para ler, porque eu tenho um pouco de falta de paciência para ler em alemão, assim, porque realmente demora muito. Mas eu separei alguns livros legais lá. Mas você foi obediente, então, até o fim? Você não só entrou lá agora, assim, só mexeu não, nisso? não me interessou depois, assim. Parecia que aquela era a única biblioteca que não me interessava mais, assim. Tipo, tá bom, isso é teu, então... Ele chegou a comentar comigo, me emprestar um outro livro, assim, e conversar, mas era muito estranho, porque ele trouxe aquela biblioteca inteira e eu não via ele lendo. Era uma biblioteca inacessada. Tanto que talvez tenha um pouco a ver com o conto que eu escrevi, que está nessa revista. Assim. Palavra. Não sei o que acontece. Uma pessoa traz uma biblioteca inteira e não lê mais. Não lê mais. Ele mudou de vida e não lê mais. Talvez isso me perturbou o suficiente também para querer fazer alguma coisa. Legal. No seu livro Persona, o seu livro Persona esfumaça os limites entre prosa e poesia. Você estava falando aí de não saber exatamente o que é romance, conto, enfim. O que vem primeiro? A ideia sugerir uma forma ou a forma como consequência de uma visão de mundo, de um sentir? Como é esse processo assim para você? Gente, é muito difícil falar sobre os meus processos, porque eu não entendo. Normalmente chega muito perto de um limite do irracional, assim, de achar que o texto se escreve apesar de mim, apesar das minhas limitações, das minhas crises e das minhas neuroses. Então,
eu não consigo explicar muito bem assim como as coisas se dão. Eu acho que é isso. O que eu podia fazer de melhor, né, era escrever. É um processo gostoso? Não, normalmente é bem tenso, assim, porque é quase como se fosse uma coisa meio xamânica mesmo, assim, com a palavra, assim. É uma coisa meio ritualística mesmo, assim, sair, assim, do... E até você chegar nisso demora, às vezes é todo um processo de ofício. Um ofício e, de repente, uma epifania e um texto. Falar um pouquinho da sua passagem do cordel para a literatura. Como se deu essa vontade de escrever uma outra coisa? E se os temas que te acompanham no cordel, eles continuam na poesia? Se essa é uma questão, assim. Bom, aí a história lá da adolescência e infância, ela se destrincha. Eu lembro muito, quando eu estava na 4ª série, que eu tive uma aula de poesia, que a gente leu um poema do Pablo Neruda. E eu estava na garupa da moto do meu pai, lá no Cariri, né, no meio do trânsito do Cariri, com carroça, com toda sorte de coisas, quase meio índia, e já morei na Índia. E aí eu falei, pai, hoje a gente conheceu um poeta chamado Pablo Neruda. Aí ele, muito bom, mas eu queria te falar 2 poemas, então, já que você está interessada por poesia, aí você me diz o que você acha. Aí, tá bom. Aí ele começou a declamar, lá na frente da moto. Aí ele declamou só essas 2 partes. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E depois, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. E eu fiquei assim, primeiro eu ri, né? Porque, poxa, eu tinha 14 anos, eu fiquei, que loucura, que medicamente eu perdi para no meio do caminho, que bobo, que engraçado. E depois do Augusto dos Anjos, eu fiquei, gente, que violento, ou então que sincero. E eu fiquei, mas aquilo me deixou tão apaixonada, tão impressionada. E eu, nossa, quem escreveu isso? Aí ele me falou os nomes, aí ele me emprestou A Rosa do Povo, do Drummond, e depois eu fui e peguei na biblioteca da escola um livro do Augusto dos Anjos. E fiquei apaixonada por poesia. Assim. Eu li muitos livros de poesia, todos que eu encontrei, e eu nunca me senti tão apaixonada na vida por uma coisa como me apaixonei por poesia. E meu pai, ele é poeta, né? Só que ele escreve umas poesias que só fala de escatologia, de vaso sanitário, de merda, dessas coisas. Porque ele é punk, lá no interior do Ceará, gente. Imagina que figura. Então, eu tive esse momento assim, de paixão absoluta. E eu digo, né, que cordel é poesia. Então, a poesia ela faz parte dessa minha formação. E eu sempre escrevi poesia. Nessa fase, eu tentava copiar os poetas, o estilo, né? E era tudo muito ruim. Eu lembro que eu mostrei para meu pai um caderninho meu de poesia, que eram as poesias tipo Álvares de Azevedo, assim, morte, tristeza, cemitério. E eu falei, rapaz, você gostou? E ele calado. Aí depois ele passava por mim, mas então, pai, você gostou? E ele fazia de conta que não tinha ouvido. Eu acho que ele não queria amassar meus sonhos, sabe? Tipo, continua escrevendo, eu não vou dizer nada. E aí fui passando, comecei com cordel, depois publiquei um livro que é de prosa, mas continuei escrevendo poesia. E agora eu queria fazer uma coisa que fosse 100% eu. Né? Acho que o meu livro de poesia, Um Buraco com Meu Nome, ele é eu como eu sou. E ele continua sendo um livro político, porque tudo que eu faço é político, e eu digo que literatura sempre é política, independente de quem faça, quer saiba disso ou não. Então, são poemas sobre racismo, misoginia, sobre identidade racial, sobre saúde mental, só que isso em outra forma, né? Não é uma forma tão pronta para a escola, não é tão, às vezes não tão óbvio, mas
continua sendo tudo isso. Só que eu estou experimentando mostrar para as pessoas outro jeito de escrever isso. Então, é muito novo para quem me lê, para quem me acompanha. E tanto é que eu acho que tem gente que está pegando, porque teve a pré-venda, né? Então já receberam. Eu acho que tem gente que está pegando os livros agora e está pensando, nossa, a Jaride é assim? O que é isso? E outras pessoas que estão acostumadas a já ler poesia de outro jeito, que estão entendendo. Mas é muito bonito para mim, porque é isso que eu quero expressar, né? Eu preciso expressar isso. E eu também sou essas muitas outras coisas. Eu escrevo cordel, eu escrevo poesia, eu quero fazer outras coisas também. Eu não acho que eu preciso escrever só de um jeito para ser legal, sabe? Eu ia perguntar justamente dessa dimensão política, né? Acho que um aspecto importante da sua obra é uma visão de literatura como reação à opressão, dar voz a quem teve a voz calada. Você sente que tem uma missão? A tua literatura tem uma missão? Ou... Bom, não sei se tem uma missão. Eu acho que toda literatura tem um reflexo de algo, que ela diz alguma coisa sobre quem escreveu, que reflete, no mínimo, o contexto da pessoa, ou então como ela enxerga algo, né? Por isso que eu falo que é sempre política, porque não é à toa. Tem uma pesquisa muito aprofundada da Regina Dal Castanhe, professora da UNB, que analisa romances brasileiros de grandes editoras, e lá se revela que a maioria dos romances brasileiros tem personagens brancos, que os personagens de mais protagonismo são homens, e que personagens negros sempre são ou criminosos, ou pessoas que usam drogas, né, ou então estão em empregos subalternos, e menos de 2% dos autores são negros. Então, isso é política. Eu não preciso ter um texto que se diz que é panfletário para que isso seja político, né? Esse é o problema que eu enxergo nas coisas. As pessoas acham que literatura política é uma literatura como os meus cordéis, que é abertamente defensor de algo. Quando você está simplesmente repetindo os mesmos personagens, que sempre são brancos urbanos do Sudeste, isso é política sendo feita. Isso também isso é algo que exclui todo um universo de pessoas, de mundos. Isso é algo que também, de certa forma, impossibilita ou dificulta o acesso de todo mundo de pessoas à leitura, né? Eu enxergo, né, não só eu, mas muitas pessoas que estudam literatura e sociologia, que isso faz com que muita gente ache que literatura é inacessível, que não é para elas, né? Então, eu torço muito o nariz e acho muito feio quem diz que literatura não é política, que acha que é arte por arte. Esse discurso de arte e política foi superado há muito tempo. Então, se você é acadêmico e diz isso, eu acho que você precisa estudar de novo algumas coisas que você cursou na faculdade. Então, é isso. Eu acho que sempre é política. Sempre. Não tem como escapar. A gente está falando de forma e conteúdo, a gente falou só de forma. Tem alguma história que você esteja tentando contar com seus experimentos, sua poesia prosa, seu projeto agora, que você disse que entregou o livro? Você acha que tem uma linha ali, ou é uma experimentação mesmo da forma? Bom, eu acho que as duas coisas não são tão separadas assim também. Eu nunca me considerei uma boa contadora de histórias, assim. Acho que contar histórias não é a coisa que eu melhor faço. Então, eu não sei. Porém, esse livro novo, ele tem, sim, algumas coisas que se aproximam. Tentando falar sobre a questão
desse ambiente em que a gente vive, cheio de câmeras, de segurança. A questão dos manequins, que não só a questão dos gêneros, mas eu transito também entre a questão da performance e a literatura. Então, tipo, tinha toda uma questão de usar manequins em performances. E isso foi se incorporando na literatura, de outra forma. Como aquele elemento, né, que está nos lugares e que representa certas delimitações de corpos esperados e como que isso se dá, né? Então, sobre história, eu realmente não sei, assim, se tem uma história que eu estou tentando contar, porque na verdade a gente está reescrevendo a mesma história o tempo inteiro, todos nós juntos, a gente está repetindo os mesmos textos, a gente está reescrevendo mesmo sem saber. Então, acho que tem mais a ver com aquela pesquisa de Habitando Ecos mesmo, assim. Só tentar descobrir com mais lucidez quais são os ecos que a gente está aberto para ouvir e como que a gente está recebendo isso, assim. Eu acho que essa é mais a minha pesquisa, assim. Parece muito abstrato todas as coisas que eu falo, né? Eu acho. Acho que a gente podia ler um pouquinho também, né? Para conhecer inclusive, eu falei, eu acho que eu prefiro ler, porque eu estou num processo muito confuso, assim, de não conseguir terminar uma história, de não conseguir terminar um livro. Tem que falar, né? Tem que ser sincero, tem que falar sobre suas frustrações. A vida de escritor não é aquela coisa linda mesmo. Por mais que você se dedique de corpo e alma, às vezes você não consegue. Tem a face do fracasso também, de não conseguir, e de se libertar para fracassar. Então, eu estou um pouco nessa fase, por isso que está tudo muito difícil, assim. Já foi mais fácil, quando as coisas estavam mais claras, mas parece que elas vão ficando cada vez mais confusas. Quanto mais eu me aproximo de uma pausa no devir, ou alguma coisa assim, mais as coisas vão ficando confusas. Então, eu prefiro ler, para ver se acontece alguma coisa, até para fazer uma experiência aqui, porque como o que eu estou escrevendo agora tem uma questão visual também, o texto. Eu não sei como que seria isso, eu vou tentar ler e entender para mim mesmo. Quem sabe vocês me ajudem. Existe alguma coisa antes do início. Essa coisa é indominável. Mas isso não importa. O manto da insônia cobre o leito. Escorre lento e amarelo. Converte a pintura em teatro de pesadelos. Um manancial invisível se ergue para expor o corpo nu, aberto, sozinho no campo de batalha. Não há escolhas. Nas dobras de um labirinto sem nome há o susto de um olhar disponível, enfiado no ofuscamento e povoado pelo brilho. Há o terror da mentira raspando paredes. Um estranho entusiasmo. Sobram tentativas de procurar coisas outras no lugar onde está sempre o mesmo. Não tem princípio, não tem começo, não tem nada lá para encontrar. Ainda. É um buraco, uma claridade feita de espelhos, onde bolhas explodem com violência. Algo desafoga. Leva adiante. Um último gole. Depois vem o abismo, o espinho, o perfurado da substância. A esfera, a bolha, a explosão gerada no choque e na fricção. Um soco. O golpe desata as partes e liberta a vida selvagem. Um acidente se estende para além dos predicados antropológicos. Pedaços de árvores mortas sustentam um embrólio sem forma concreta. Continentes, fantasmas, restos de lembranças evaporadas. A euforia é turva e os bilhetes amassados perseguem quase tudo. Acho que tá bom, né?
Quer que eu leia? Bom, então, são fragmentos. Eu acho que eu vou ler mais algum. Das ruas não há muito a falar. Eu as observo em partes, à noite. Estou protegido atrás das câmeras, dos equipamentos de segurança. Todos os dias eu me sento na cadeira e controlo as imagens com um joystick. Dizem que o olho cansa, mas eu abdiquei das panorâmicas e eu me acostumei com a cidade decomposta, com os pontos de vista distanciados. Investigo luzes apagadas pelo olhar. Procuro alguma coisa para ver. Algo que ainda pode ser útil para alguém, para os outros. Desse lugar escondido, eu catalogo acontecimentos. A cadeira é boa. O assento, desgastado, machuca um pouco as costas. Ficar em pé seria pior. Isso consola. 142 câmeras instaladas. 40 no centro da cidade. Minhas preferidas. As outras estão espalhadas por aí. Algumas nem funcionam. Tenho 24 telas à minha frente. Controlo todas elas, alternadamente. Decido qual imagem merece ser exibida. Os dedos precisam ser rápidos, foi o que me disseram. Mas ninguém falou sobre abandonar qualquer visão globalizante, sobre fixar os fragmentos que se mexem, sobre as técnicas da montagem, sobre a geometrização da realidade ou sobre como o olho opera por cortes seletivos. Isso eu descobri sozinho. Aprendo rápido, minha mãe falou, um dia desses. Eu discordei. A lentidão é o meu triunfo. São registros diferentes. Eu peguei uma parte do início e outra. São vozes diferentes, eu acho, que se confundem. Legal. E o que você lê? Difícil, né? A gente lê muita coisa. Eu leio muito Hilda Hilst, embora seja clichê falar isso aqui agora, mas realmente já faz muito tempo. Ela sempre me influenciou muito. E eu sempre gostei muito de ler filosofia, assim. Eu sempre me apoiei muito na filosofia para tentar entender. Mas gosto muito do Borges, do Calvino, da Carola Saavedra, da Laura Herbert, Virginia Woolf. Bom, eu posso ficar citando infinitamente, né? Porque a gente lê muita coisa. E eu não gosto muito dessa coisa do conhecimento de reserva, assim. Para mim, o livro mais importante é o que te mexe naquele momento e, às vezes, ele não mexe mais nada depois e, às vezes, ele continua mexendo sempre e às vezes, é uma frase solta. Eu gosto muito de... Como o meu processo é muito fragmentário, eu também gosto de ler várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um livro de filosofia, uma literatura, poesia e Abril Acaso. Tem uma leitura mais anárquica, assim. Não... O que dificulta na hora de contar uma história, às vezes, né? Porque você também não lê as histórias de uma maneira convencional, assim. Quem quiser ler o que você escreve hoje, encontra em algum lugar? Não me parece que você é uma escritora como outros contemporâneos que está na internet, que tem blog, que tem, enfim, textos publicados. Você me parece uma figura um pouco mais distante desse meio. Você é proposital? São duas perguntas, na verdade. Onde que a gente te encontra e se você quer ser encontrada assim facilmente? Não sei. Talvez não. Talvez não queira ser encontrada tão facilmente. Talvez não. Mas tem mais a ver com o fato de eu realmente não... Eu não consegui administrar a questão de você escrever e você ainda ter que fazer todas as outras coisas, assim. Eu tento gastar toda a minha energia escrevendo. Não publicando em blogs, por exemplo. Essa experiência da Casa do Sol foi um desafio, assim, de realmente agora você vai publicar num blog regularmente,
porque eu não sei até onde não é tão muito dispersivo, sabe? Essa coisa da internet, a pessoa está ali, de repente ela vai fazer outra coisa e começa a clicar outra coisa, e eu não sei até onde as pessoas conseguem realmente se concentrar com as coisas que estão no ambiente virtual, assim. E, enfim, o livro Persona está na internet, para quem quiser baixar. Ele está disponível, na verdade. Não fui eu, alguém fez isso, e eu achei ótimo. E o próximo livro, eu acho que eu vou tentar ser mais cuidadosa, assim, de realmente fazer ele chegar nas pessoas e tal, tudo mais. Mas, para isso, eu preciso me sentir segura de que vai valer a página impressa, o papel que você gasta para imprimir um livro, sabe? Tipo, que realmente vai fazer diferença, porque eu não tenho nenhuma urgência de publicar uma coisa só para dizer que você publicou, só porque, como eu ouço que se você escreve um livro e você espera muito tempo para lançar o próximo, você vai sumir, você vai desaparecer. Ou que se você lança um livro, você tem que fazer número X, Y, Z de coisas para que as coisas aconteçam. Eu prefiro acreditar mais na frase que eu ouvi aqui nessa flip, que todo livro encontra o seu leitor, seja como for, assim. Eu espero que as coisas sempre aconteçam apesar de mim, assim. Tipo, apesar das minhas limitações e da minha maneira meio esquisita de estar no mundo, assim. Eu acho que é só isso que eu tenho a oferecer. Se isso um dia resultar em algo que faça diferença, eu não estou com pressa, assim. Tipo, eu não tenho nenhuma pressa, assim. Eu já fui ansiosa. Quando eu lancei esse primeiro livro aqui, foi um pouquinho de ansiedade, assim, de tipo ter coisas e querer saber o que acontece. E não foi bom. Demorou muito tempo até as coisas acontecerem depois, assim, porque eu não consegui desenvolver, não consegui me enxergar enquanto autora, assim, da maneira como eu esperava. Então, as coisas têm acontecido recentemente. Recentemente, as coisas têm mudado. A circulação com a arte da palavra tem ajudado, porque as pessoas realmente leem. Elas têm um livro e elas leem, e eu vi que tem reações muito inesperadas, porque quando eu lancei esse livro, eu achei que não tinha movido nada, assim. Então, eu achei que eu tinha que ser muito melhor, assim, para conseguir chegar ali onde eu estava querendo, assim. E recentemente eu tinha visto que não, que realmente foi só o fato de não ter encontrado os leitores. E aos poucos acho que isso vai acontecer. E eu acho que o próximo livro eu vou estar mais segura e vou fazer ele chegar nas pessoas com mais urgência do que eu tenho feito até agora. Ótimo. Deixar você descansar um pouquinho, vou passar a mesma pergunta para a Jarid. Ela estava me contando ali que a primeira autora negra que ela leu foi a Conceição. Mas queria que você falasse um pouquinho das suas influências e lesse também um pouquinho. Acho que foi o timing perfeito, porque o livro chegou agora, né? Se puder ler desse... esse já é o novo. Olha, já está com um livro novo aqui, que só vai ser lançado em meados de agosto. Tá bom. Primeiro das influências, né? Bom, minhas influências, eu acho que eu posso dizer que foi dessa coisa de ter começado na adolescência, né? E eu não gosto de citar nomes, porque parece que eu escrevo parecido com a pessoa. Não acho que é isso. Não cabe a mim, pelo menos, dizer, né? Mas acho que minha influência maior é a poesia, né? A poesia como um todo. Hoje eu leio principalmente mulheres, porque eu faço um exercício de até alcançar o tempo que eu só li homens. Porque quando eu comecei a ler, eu só tinha acesso a livro de homens, até por causa que eu li a biblioteca do meu pai, né, o que meu pai tinha acesso. E no interior do Ceará, a gente não tinha biblioteca de literatura, era a biblioteca municipal com livros que a gente podia usar na escola. E a gente não tinha livraria, tinha um sebo, que era de livros que a gente usava na escola.
Então, demorei muito para conseguir comprar livros, né? E todos os livros que eu tive acesso eram livros de homens. Quando eu comecei a ler mulheres, todas as mulheres que eu tive acesso eram mulheres brancas. E nenhuma mulher se parecia comigo. Então, quando eu tive acesso a livros de mulheres negras e de mulheres que se pareciam mais comigo, eu já era adulta. Eu tinha 19 anos. O primeiro livro que eu li, que era escrito por pessoas negras, foi o Cadernos Negros, que é uma espécie de antologia ou uma revista, né, que é publicada todos os anos, né? Ano passado saiu o 40º Cadernos Negros. Um ano é prosa, outro ano é poesia. E esse primeiro que eu peguei, coincidentemente, tinha Conceição Evaristo, e tinha Esmeralda Ribeiro e Miriam Alves. Então, foram as primeiras que eu li na minha vida, aos 19 anos. Isso diz muito sobre o mercado editorial e sobre o que eu falei de política, literatura. Então, esse ano, eu dividi a mesa com a Conceição Evaristo, né, na abertura da Festipo em Porto Alegre, que foi incrível para mim, porque eu tenho 27 anos e ela foi a primeira autora negra que eu li. Foi uma coisa, eu chorei assim, que nem bebê. Então, acho que posso dizer que o Cadernos Negros seria a minha maior referência, né, por tudo que representa. Mas eu leio muito mulheres, meu Instagram, eu já sou muito presente nas redes sociais, né, eu uso muito isso porque eu comecei independente, eu não tinha nenhuma editora que me publicasse, eu me autopubliquei. O Cordel é uma autopublicação constante, né? Então, eu tive que aprender a usar as redes sociais para me autopublicar, para chegar aos leitores, para que soubessem que eu existia. E aí eu aprendi a usar a rede social, eu acho que eu uso muito bem, acho que eu posso dar aulas para grandes editoras, sem nenhuma modéstia. Então, eu faço esse trabalho, acho que é uma missão, aí eu posso falar de missão, de tornar autoras, principalmente estreantes, e de regiões do Brasil que não são vistas e que não estão nas livrarias, quando eu vou lá procurar livro de mulheres, mais visíveis, né? Então, eu uso a certa visibilidade que eu tenho para divulgar os livros. Então, tá lá no meu Instagram, tem livro pra caramba de mulher que eu leio e divulgo. E também divulgo muito livros de homens negros, homens indígenas do Norte e Nordeste do Brasil. Faço esse exercício. Então, como a Melanie falou, minhas influências, minhas referências, elas estão sempre ali mudando, porque é o livro do momento mesmo, é aquele sentimento do momento. Toda hora eu estou efusiva com algum livro novo, né? Nossa, é a minha escritora favorita da vida agora, porque é isso. E queria citar a Dani Costa Russo, que está aqui, que é romancista, minha autora favorita da vida, não é do momento, que coordena um clube da escrita para mulheres comigo, que é um clube que tem mulheres escritoras, uma grande maioria estreante, né, que está com a gente, então a gente também promove essas mulheres. Acho que é isso. E aí eu vou ler, né? Esse é o meu livro novo de poesia, Um Buraco com Meu Nome. Vai ser lançado em São Paulo, dia 18 de agosto, na livraria Blux, do Frei Caneca, 16 horas de um sábado, para vocês irem lá e depois pode sair para beber. Há tardes e pequenos espaços de tempo em que uma mulher pergunta de que adianta. Se as mãos dos homens dirigem o metrô e os ônibus, os carros blindados, as motos que serpenteiam entre corredores breves, se as mãos dos homens assinam os papéis e carimbam, autorizam o prontuário, a entrada e a saída do corpo, o reconhecimento dos órgãos doados, se as mãos dos homens orquestram as violências, balas, esporros, olhares, e tocam seus instrumentos fálicos, curtos, enrugados, colocados para o lado, se os homens e suas mãos discam os números, estabelecem os valores, fazem listas de nomes de outros homens, e se as mãos dos homens alcançam todas as coisas, que quebram ou selam acordos e apertam botões que começam guerras internas por muitas e muitas gerações. Há um dia em que a mulher pergunta a si mesma, pergunta para outra mulher, e as perguntas pairam, flutuam sobre a cabeça. As perguntas incomodam e vazam como excremento de aves, de árvores, de céu. Nesse dia, a mulher procura a resposta, porque de que adianta se há mãos que fazem dançar as cordas e os pequenos membros do corpo vivem em sacolejo?
O ventre morre em liminares, gestações que formam mãos de homens. E a partir do ventre, as mãos nutridas pela mulher saem na direção do mundo, de tudo que é externo, de tudo que é global, antropológico, fágico e social. E a mulher nesse dia pergunta para outra mulher, para o espelho, de que isso tudo adianta. Deixa eu achar outro. O nome desse aqui é Goro. Sabe o que é Goro, gente? Lá no Cariri a gente fala que Goro é, na verdade, gorado. Gorado é um ovo que a gente pega para comer, mas quando a gente abre tem um pintinho meio galado, um pintinho meio vivo, ali, meio formado, né? Não é de merecimento que falo quando a repulsa salta da minha saliva e meus braços abanam, tentando atenção, tentando um instante de escuta diante da mesa de juízes e seus papéis cortados à mão. Não. Jamais falaria de merecimento ao ver o homem dormindo na esquina, o garoto descalço a meio-dia, a criança dentro de mim gritando esgoelada. Não é sobre merecimento todos os desfeitos do mundo, os tapetes que escondem a terra. Não. Sobre merecimento eu falaria caso fosse noite e depois dia, e eu visse que tudo era bom. Mas merecer é sentença, e o peso das letras enverga a coluna. Andamos prostrados, muitas vezes de joelhos. Não, nunca será sobre recompensas, castigos, resultados, consequências, punições, respostas, reações, sobre dignidade, sobre plantar e colher. As sementes estão podres e a barriga do solo não verte vida. Não importa a paciência ou quantas vezes se rega, a água está podre. Não. E você ainda diz que há quem mereça, que o sacrifício, o esforço, o trabalho árduo, as tentativas, a insistência, a não desistência, a repetição, o mantra, e que esses joelhos aí dobrados, eles ajudam, eles têm significado, mas nada é de auxílio, estamos todos sós. Não, eu nunca plantei flores ou espinhos, nunca mexi na areia com as mãos, porque não é de merecimento que falo, e eu saberia dizer que eu não mereceria, porque é premiado quem tem o rosto com as sobrancelhas no lugar, os dentes corroídos pelas bajulações, as manchas solares e de Marte, masculinas. Não, jamais direi qualquer coisa que me faça merecer, porque tudo não passa de correnteza, e logo é parado na barragem. Ela é pessimista, ela, né? Muito bom. Acho que a gente já vai entrando na reta final. Eu queria pedir para você contar o que você sentiu ao entrar lá na Casa do Sol, o que aconteceu lá nesse mês que você ficou e o que acontece agora, se ele ainda tem algum desdobramento, esse projeto. Sim, na verdade, vários desdobramentos, e eu sou bem lenta nos meus processos, como vocês já puderam perceber, né? E como a própria Hilda Hilst falava, os sentimentos vastos não têm nome, né? Eu acho que é mais ou menos isso o que aconteceu, assim. Quando algo passa realmente e mexe e você sente que te move, né? Eu fiquei um mês lá e tentei experimentar uma produção a partir do espaço, porque a pesquisa era justamente habitando ecos, né? Como que aquilo vive, né? A Hilda não está mais aqui, né? Mas ela está aqui, né? Está presente e está lá com força mesmo. É uma questão de vibração, assim, de você se sentir vibrando em outra frequência. E eu comecei a escrever muitos textos lá, alguns eu publiquei no blog, e eu pretendo seguir esse blog. Eu tenho pelo menos mais uns 20 textos assim, para publicar lá. Só que depois que eu voltei de lá, eu
fiz uma oficina e depois outras falas e acabei não tirando tempo para terminar os textos, que é o que eu vou fazer quando me isolar novamente em outra casa, porque eu acho que é só isso. Nesse ponto eu já concordava com a Hilda e estando lá na Casa do Sol e tendo um pouco de lucidez sobre os meus processos, eu acho que assim, eu também sou dessas que precisa se retirar, assim. E eu vou fazer isso e eu vou me reconectar com essa energia e vou terminar os textos que eu tenho para terminar, vou postar no blog e vai continuar ressoando, assim. Eu recomendo para todas as pessoas pelo menos visitarem a Casa do Sol e chegarem lá, porque eu acho que para cada pessoa vai ser único, assim. É muito inexplicável o que acontece, assim. É aquela coisa do místico mesmo, porque é monástico, né? É um ambiente que tem esses resquícios dessa coisa monástica que ela acreditava, assim. Essa relação com a santidade, assim, da escrita e tal. Isso realmente fica mais fácil. Se você já acredita nisso de alguma forma, assim, é bem diferente. Eu não tenho um processo tão parecido nesse sentido, assim, é outra maneira de entender as coisas, mas você consegue realmente, fica mais fácil acessar algumas coisas, assim, que nesse mundo banal, assim, você não vai conseguir chegar. Eu não. Acho que algumas pessoas conseguem fazer isso muito bem. Eu só sou uma pessoa cheia de desgraças e falências e incapacidades. É isso. É difícil falar mais do que isso, assim. Acho que vamos ver o que vai acontecer, porque eu acho que sempre um eco demora, né? Porque o som tem que chegar até o fundo, né? E depois voltar. E onde que é esse fundo sem fundo, né? Precisa de silêncio, senão vai ser só ruído. Precisa de silêncio, eu acho que tem muito barulho. A gente está fazendo barulho demais, assim. A gente precisa ter um pouquinho mais de silêncio para conseguir entender o que está acontecendo ao nosso redor, assim. Porque não está fácil, gente. Acho que a literatura tem que tentar fazer alguma coisa, assim. Tem que tentar fazer com que alguma coisa se mova. Isso me lembrou uma frase do Sidney Rocha, que participou aqui de um outro debate no começo da semana. Ele não falou isso aqui, mas eu tinha lido que ele disse que o homem, as coisas que ele mais produz hoje são lixo e literatura. Então, acho que isso conversa um pouco com o que você estava dizendo desse tempo para a gente repensar e produzir uma coisa que seja realmente essencial, né? Queria te perguntar... Deixa eu só fazer um comentário que o Sérgio Santana também falou sobre isso, né? Que os escritores estão escrevendo demais, né? E eu falei, nossa, eu acho que pelo menos ele ficaria orgulhoso de mim, assim, eu não estou fazendo isso. É verdade. Você tem alguma ligação com a obra da Hilda? Você conhece, já leu, ficou curiosa? Conheço. Aqui, com tanto debate? Conheço, tenho, acho que todos os livros dela, mas ligação de relação, assim, de como a minha escrita é, se influenciada, não é influenciada. Eu conheço e gosto, né? E admiro muito, eu gosto muito da personalidade dela, né? Eu vejo as entrevistas dela e assim, meu Deus, morro. Fico todos os clichês jovens das expressões de hoje em dia, e Hilda Rainha, resto de nós nadinha, todos eles eu falo, porque eu gosto muito de pessoas que são sincericidas, né? E acho que ela fala umas coisas incríveis, assim, ela tem umas... Eu falo no presente porque eu acho que até hoje, né, ecoa e é atual. E, enfim, mas não acho que tenha alguma coisa a ver com o que eu escrevo, né? Mas gosto muito.
Maravilha. Acho que a última pergunta, você é performer também. Isso se relaciona de alguma forma com a literatura, com o seu fazer, com a sua pesquisa? Ou são duas coisas distintas, duas pessoas diferentes fazendo literatura, fazendo performance? É bem diferente. A experiência é outra maneira de atuar e é outra maneira de tentar passar uma intensidade, né? É bem diferente. E é interessante, porque quando você faz performance, a pessoa está na tua frente, né? Você vê a reação na hora, assim. Então, essa questão da recepção é muito diferente, porque bom, se você faz uma coisa mais polêmica, você já vê a cara da pessoa na hora, assim, olhando para o lado ou tal. Quando você escreve, sim, como que isso se completa na cabeça do leitor? Você não vai saber. Tipo, você recebe um outro feedback, mas também o que a pessoa vai te falar sobre a experiência dela, assim. Então, é uma outra maneira de experimentar, porque às vezes você precisa disso. E foi por isso também que eu me apoiei um pouco na dramaturgia. Entre esse livro e esse, que sabe Deus quando termina esse devir, eu fiz algumas experiências de dramaturgia, né? E ver um texto encenado também te dá outro tipo de resposta sobre as coisas, assim, sobre como é recebido o que você faz. Realmente foi muito surpreendente para mim, assim. Então, você vê o texto na boca de um ator, você vê a reação da plateia enquanto está assistindo a peça. Mas, no fazer, essa questão da relação xamânica com a palavra, eu acho que tem a ver, assim, a mesma pesquisa, sabe? Porque na performance a gente também pesquisa isso, assim, essa relação xamânica mesmo das coisas, né? Então, essa pesquisa, ela realmente é a mesma, com viés diferente conforme o registro, né? E a questão dos elementos, né? Quando você usa um manequim, por exemplo, não só olhando, você olha um manequim é uma coisa. Agora, se você atua com um manequim, né? Se você abraça ele, se você lambe ele, se você arrasta o seu corpo com ele, se você se esfrega nele e esfrega nas pessoas e usa aquilo como um elemento nas ruas e depois leva para casa e pendura na sua casa inteira e a partir disso escreve, eu acho que as coisas não se separam mais. Eu acho que fazem parte de um mesmo processo, assim. É um mesmo processo de pesquisa, de existência, né? De como existir, de como se conectar com o outro, de como passar essa intensidade para os outros, de como despertar as perguntas, né? Que eu acho que é outra relação que eu sempre tive com a Hilda e com todas as coisas, assim. A gente tem que se perguntar mais. A gente tem que entender que não tem resposta e que não faz sentido e que, mesmo assim, a gente tem que continuar aqui e que, mesmo assim, é incrível e mágico. Maravilha. Acho que agora, para encerrar, uma última pergunta para as duas, uma pergunta rápida. Queria saber o que a literatura tem proporcionado para vocês até agora, assim, o que ela mostrou, o que ela tem mostrado. A literatura tem me condenado, a literatura tem me salvado, a literatura tem me movido, tem me mantido no mesmo lugar. Eu acho que, no final das contas, há muito tempo já me propus a isso, assim. Tipo, eu não sei fazer outras coisas muito bem, embora eu ainda esteja aprendendo a escrever. Eu acho que eu vou tentar até o fim. Então, é tudo que eu tenho, assim. O resto da minha vida é o resto da minha vida, assim. A literatura faz parte. Tá o tempo inteiro. Nas palavras, nos silêncios. Não sei. Não é nem que me mostre, porque me mostra 2.000 coisas, na verdade, né? Mas na verdade, mais do que mostrar, é isso, assim. É uma tentativa de se salvar. Acho que eu diria uma coisa parecida com isso, de
salvação, porque desde o começo tudo que eu escrevi foi uma busca por preencher uma identidade fragmentada, né? Pode-se dizer racial, principalmente, mas que tem vários galhos. E a literatura, para mim, tem sido isso, assim, um processo de cura e de encontros com outras pessoas que também passam por esses processos. E aí eu falo assim, pessoas de muitas idades diferentes, de muitos contextos diferentes. E eu acho muito bonito isso, porque por muito tempo eu li coisas que foram escritas por pessoas totalmente diferentes de mim. E mesmo assim, com personagens tão diferentes de mim, eu, sei lá, eu consigo pensar no Senhor dos Anéis, que é um dos livros que eu mais amo. E, convenhamos, eu tenho zero coisa a ver com elfo, né? E nesses elfos eu encontrava características que era a característica, ironicamente, humana, que nos une, né? E essa humanidade é o que faz que a gente se encontre. E acho que a mesma coisa acontece com o que eu escrevo, né? Homens, mulheres, pessoas brancas, negras, indígenas, a gente se encontra aí nessa humanidade que nos une. Então, a literatura tem sido isso para mim, um encontro com pessoas. Isso é muito mais profundo do que eu consigo expressar, né? E é muito, muito bonito para mim, porque eu faço muita questão de responder todo mundo que fala comigo. Pode falar lá, você vai ver como eu vou responder. E acho que é o mais valioso para mim, né? Porque eu quero ser lida. Eu escrevo porque eu quero ser lida. Se eu não quisesse ser lida, eu faria um blogspot e fechava ele, né? Então, é isso, assim, é um encontro, e o encontro do humano, independente de que a gente seja. A literatura tem sido isso. Maravilha. Agradeço a presença da Jaride, da Melanie, de vocês. Espero que vocês tenham gostado da conversa, tanto quanto eu gostei. E é isso. Muito obrigada.